Provérbios número 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver no homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Ele vem, Jesus o Rei, em majestade, para sempre reinará. Ele vem, Jesus o Rei, em majestade, para sempre reinará. A paz do Senhor, igreja, com muita alegria que estamos reunidos para louvar, engrandecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte e ressuscitou. Aleluia! Então junte a nós e vamos celebrar ao Rei. Igual a ti, Jesus, outro não há, cheio de glória e poder, seu reinado não vai ter fim. Com seu
para sempre reinará. E ele vem, Jesus o Rei, em majestade, para sempre reinará. Não há igual a ti. Igual a ti, Jesus, outro não há, cheio de glória e poder, seu reinado não vai ter fim. Com seu olhar de fogo, vens pra reinar, habitarás em nosso meio, sua glória se espalhará. Oh, 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 ele vem, Jesus o Rei, em majestade, para sempre reinará. E ele vem, Jesus o Rei, em majestade, para sempre reinará. Declare isso, ele reinará. Oh, ele reinará. Aleluia. Ele reinará. Ele reinará. Sim, ele reinará. Para sempre reinará. Sim, ele reinará. Ele reinará. Sim, ele reinará. Para sempre reinará. E ele vem, Jesus o Rei, em majestade, para sempre reinará. Ele vem, Jesus o Rei, em majestade, para sempre reinará. Sempre reinará. Sim, ele reinará. Sempre reinará. Sim, ele reinará. Sempre reinará. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Digno ao Cordeiro que foi morto e venceu. Se virá, tu és digno, Senhor. Tu és digno. Digno de toda a honra, toda a glória, sempre. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, sim, Deus,
e uma nuvem de glória. Sim, anjos, anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória. Sim, eu creio, e uma nuvem de glória. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Cantamos santo, 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 santo. Tu és santo. Sim, tu és. Oh, tu és santo. Aquele que venceu a morte. Santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou. Santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor. Santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá. Santo, santo, santo. Oh, raiz de Davi. Santo, santo, santo. A estrela da manhã. Santo, santo, santo. O cavaleiro do cavalo branco, ele é santo, santo, santo. Oh, seus olhos como chamas de fogo. Santo, santo, santo. Em sua boca uma espada afiada. Santo, santo, santo. E está vestido do manto de sangue. Santo, santo, santo. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Deus, Senhor, Senhor dos Senhores. Nosso Deus, Ele é aceitado, Rei dos Reis, adorado entre os anjos, Senhor dos Senhores.
lugar. Vem neste lugar e enche as nossas vidas, Senhor Jesus. Tu que estás assentado sobre os querubins, Jesus. Tu que estás entronizado em meio aos serafins, Jesus. Tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, Jesus. Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, Jesus. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar e enche este lugar. Vem neste lugar e enche a minha vida, Senhor. Vem, vem, vem neste lugar e enche este lugar. Se enche este lugar. Vem neste lugar e enche a minha vida, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Minha alma anseia por ti. minha alma anseia por ti, Minha alma anseia por ti. minha alma anseia por ti, Minha alma anseia por ti. minha alma anseia por ti, Deus. Abro minha boca e suspiro, Eu abro minha boca e suspiro. pois tenho sede de ti. Abro minha boca e suspiro, Eu abro minha preciso boca do e Senhor, pois suspiro. tenho sede de ti. Como a costa suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Como a costa suspira pelas águas, como a terra seca, a minha alma precisa do poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, eu preciso de ti. Minha alma anseia por ti. Tu és o poderoso, Tu és poderoso, Deus. Tu és santo. A tua igreja declara: Santo, Santo, Santo. O Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que aguardamos ansiosamente, aquele que há de vir. Como igreja declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que toquem as trombetas, que toquem as trombetas, porque a noiva se prepara, a noiva aguarda a chegada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, a vinda do Messias. Nós aguardamos, Senhor. Aguardamos, Senhor. Aguardamos o dia glorioso de estar com o Senhor. Porque sabemos, Pai, que na Nova Jerusalém não haverá choro, não haverá ranger de dentes,
não haverá tristeza, só haverá luz. Ó Senhor, nós queremos tomar banho no rio e mergulhar no rio da vida, Senhor. Queremos, Pai, e ansiamos pelo encontro contigo. Celebramos a vida eterna, Pai. Sabemos que a vida eterna já começou. E te celebramos, Pai, pela vida eterna. Ansiamos, Pai, sentar na tua mesa, comer com o Senhor, te adorar na beleza da tua santidade diante do teu trono. Tu és o único merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Seja adorado, seja engrandecido. Tu, ó Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não há outro como tu. Não há Deus mais poderoso, não há Deus mais glorioso, não há Deus mais santo. Tu és, só tu és o grande eu sou. A raiz de Davi, a estrela da manhã. Nós te amamos, Deus. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Que a nossa vida cante ao Senhor dia após dia. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Olá! Seja bem-vindo à Igreja Batista do Povo Santo Amaro. Fiquem agora com os nossos avisos. Você conhece o nosso discipulado? Sabe como é? Se você é novo na caminhada com Cristo ou tem um tempão no Evangelho, mas sente dificuldade de caminhar sozinho e quer saber mais sobre Jesus e colocar Ele no centro da tua vida, nos procure. Nós temos pessoas capacitadas para ajudar você. E você que já caminha com Cristo, é membro da nossa igreja e quer acompanhar alguém falando do amor de Deus, nós precisamos de você. Nos procure para que possamos te auxiliar. Olá, eu sou a Juliana do Rafael. O discipulado para mim foi um divisor de águas, um encontro com Jesus. O discipulado me fez resgatar a minha responsabilidade cristã. E já estão abertas as inscrições para os nossos cursos de formação espiritual. Deixaremos o link disponível no WhatsApp da nossa igreja. Para mais informações, procurem o Emerson. Também está aberta a inscrição para o curso de integração para a membresia. O link da inscrição está no WhatsApp da igreja ou no e-mail da secretaria. A inscrição para o pré-batismo dos adolescentes e adultos já estão abertas. O link para a inscrição estará disponível no WhatsApp da nossa igreja e no e-mail da secretaria. Fique agora com o que aconteceu. Tivemos a nossa festa de passagem do Kids e a comemoração do Dia dos Pais. Foi um momento super divertido, onde as crianças puderam se reencontrar com os professores e os papais puderam receber suas lembrancinhas. E no UP tivemos uma live com o Dr. Pedro. O tema era sobre depressão e ansiedade. Fiquem ligadinhos nas redes sociais porque os cultos do UP continuam online. E nessa quinta-feira, com alegria, voltamos com o nosso culto de oração, onde apresentamos nosso relógio de oração que estivemos juntos no clamor durante toda a quarentena. E foi um momento maravilhoso de adoração ao nosso Deus. Confira alguns momentos. Grande obra, Senhor.
dia 16 tivemos o retorno dos nossos cultos presenciais. Foi uma bênção, dá uma olhadinha aí. E esses foram os nossos avisos. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Deus abençoe! A graça e paz, igreja, boa tarde. É muito bom estarmos mais um culto. Podemos ter a oportunidade de cultuar juntos, mesmo em situações diferentes das habituais. Estamos juntos, somos um corpo e estamos aqui para cultuar o Senhor. É muito bom ter ferramentas que nos permitam fazer isso. Aos visitantes eu quero desejar as boas-vindas, você que tem assistido os nossos cultos, talvez este já seja o terceiro, quarto, ou você que assiste pela primeira vez um de nossos cultos, nós como igreja queremos te desejar boas-vindas, que você se sinta acolhido, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira entrar em contato conosco, as nossas redes sociais estão à disposição para você, visitante, poder falar conosco. E aos amados irmãos da nossa igreja local, também desejo que todos estejam bem, que o Senhor tenha abençoado a semana de vocês e que abençoe também os próximos dias, que o Senhor permanece fiel na nossa vida e a Ele nós louvamos. Igreja, eu queria lembrá-los da ação solidária que temos aqui na igreja. Nós temos ações para entregar cestas a algumas comunidades aqui no nosso entorno e nós entendemos que os itens da cesta que nós já temos aqui na igreja, alguns estão em falta. Principalmente os que não são arroz. Então, o que for qualquer açúcar, sal, outros itens da cesta básica que não seja arroz, nós estamos precisando aqui. Então, se você sentir no seu coração de abençoar a igreja, eu te encorajo a fazer isso, te encorajo a praticar a solidariedade, a piedade, trazendo esses itens aqui para a igreja. Nós entendemos que, como igreja, o Senhor nos colocou aqui com um propósito, e um deles é de abençoarmos as comunidades no retorno, em nosso derredor, com aquilo que nós podemos abençoar, principalmente com o amor e a palavra de Deus, mas também com itens, com cesta básica. Tivemos essa ação neste último mês de entregar numa comunidade próxima aqui à igreja, com alguns irmãos. Eu pude participar e eu posso testemunhar para a igreja que, de fato, os campos estão cheios. Existem aqui, perto da igreja, muitos locais onde nós, como congregação, podemos fazer a diferença ali, levando a palavra do Senhor e levando também o pão físico que as pessoas precisam. Então, eu encorajo os irmãos a trazerem para cá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem o Og ou a Gisele, eles vão poder passar com mais detalhes, tanto a parte de distribuição e de alimentação, quando você pode trazer aqui, mas pelo menos uma vez por semana eles estão aqui na igreja para receber os alimentos, e eu encorajo vocês a trazerem e participarem. E se puder, melhor ainda, se puder participar da distribuição, porque eu tenho certeza que o Senhor pode e vai usar a sua vida ali. Amém? Também para os nossos irmãos da casa, queremos lembrar sobre a importância de trazer os dízimos e as ofertas, a importância deste compromisso que nós, como membros, devemos ter com a igreja. Entendemos que em períodos de quarentena e de pandemia como que vivemos, as reuniões físicas não aconteçam, mas muitos gastos da igreja permanecem. E muito além disso, o nosso compromisso com a igreja deve ser por gratidão a Deus. Deve ser por reconhecimento de bênçãos que Ele nos dá, e porque Ele nos tem sustentado, nós podemos e devemos contribuir com Ele. A palavra nos assegura que o Senhor, Ele gosta, Ele ama quem dá com alegria. Ele ama aquele que traz a oferta à sua casa, não por obrigação, não como segunda opção, mas por alegria, por entendimento de que aquilo é um chamado também para Ele. E nós entendemos, como Igreja Batista do Povo, de que este momento é um momento para nós, membros. Então, você que nos visita, você que ainda não é membro, sinta-se livre, mas essa mensagem é mais direcionada aos que já são os irmãos aqui da casa.
que já passaram pelo processo de membresia, já congregam conosco. O Senhor, Ele é claro em relação às contribuições. Nós podemos ver desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, as instruções de Paulo para a igreja, em todas ele foi muito específico sobre como nós, cristãos, devemos ter o compromisso de contribuir, por N motivos, mas principalmente porque o nosso coração grato reconhece que o Senhor nos deu. Então, os dados para dízimos e ofertas vão aparecer aqui na tela, para fazer a transferência, para fazer algum depósito, e que o Senhor possa continuar abençoando. Sabemos que se temos o pão na mesa, sabemos que se temos o alimento, é porque o Senhor nos dá, ninguém além dele. Só Ele pode abrir a porta, só Ele pode trazer o mantimento, só o Senhor. E que se temos, é que o Senhor tem nos dado. Então, a minha oração é para que também todos os membros, todos aqueles que nos assistem, que o Senhor possa continuar abençoando. Com o pão nosso de cada dia, Ele tem sido fiel. E a minha oração é para que o nosso coração reconheça essa fidelidade e também esteja disposto a abençoar. Amém? Glória a Deus, queridos. É muito bom estar aqui em mais uma oportunidade. É muito bom estar aqui podendo ministrar junto a vocês, ministrar ao coração de vocês aquilo que o Senhor já ministrou em meu coração. Aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Gabriel, sou casado com a Aline, somos membros aqui da IBP Santo Amaro e é com muita alegria, com muito temor, que eu estou aqui mais uma vez para trazer a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. E o meu anseio é que o Senhor também ministre o seu coração com as verdades que Ele vai trazer a partir da palavra dEle. É importante ressaltar que tudo que o Senhor fala ao nosso coração a partir da palavra dEle, o nosso coração precisa estar receptivo. Então, a minha oração é que o coração de cada um de vocês, ao ouvirem essa palavra, também esteja receptivo para aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias então, livro de Filipenses. Está no Novo Testamento. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Amém? Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 14. Diz assim: Dou graças ao meu Senhor Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, e em todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é de Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, sermos ministrados por ela, ó Pai. Abrimos a nossa mente, o nosso coração, e queremos, ó Pai, nesta tarde ser edificados por Ti, ó Pai. Que a Tua palavra entre no coração de cada um que ouve, ó Pai, porque sabemos que a partir do momento que ouvimos a Tua palavra, os nossos olhos se abrem, o nosso entendimento se abre, e nós Te pedimos, ó Pai, que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar em nosso coração, ó Pai. Te agradecemos porque a Tua palavra viva chegou até nós, ó Pai. Te agradecemos porque temos acesso à Tua palavra em nossa língua, e a qual podemos ler, entender e sermos ministrados por ela, Pai. Obrigado.
Obrigado, Senhor, pela vida de todos os homens de Deus que trabalharam e cooperaram para que ela chegasse até nós. E te agradecemos, Senhor, porque por termos acesso a ela, temos acesso a Ti, aos Seus ensinamentos, temos acesso àquilo que o Senhor deseja ministrar no nosso coração. E também oramos, ó Pai, por todos os povos que não têm ainda acesso à Tua palavra, ó Pai. Levante obreiros, missionários, pessoas que possam traduzi-la, que possam enviá-la, porque sabemos, ó Pai, o privilégio que é ter a Tua palavra, que é ler e poder senti-lo, ó Pai, poder conhecê-lo. Obrigado, Pai. Amém. Queridos, essa palavra de hoje que eu vou trazer, ela é baseada neste texto que lemos, de Filipenses 1, e eu queria contextualizar um pouco quando essa carta foi escrita, como ela foi escrita e por que ela foi escrita, para que assim a gente consiga entender um pouco mais do teor dela. Essa carta foi escrita por Paulo, e Paulo, como acredito que a maioria de nós conheçamos, a maioria de vocês conheçam, Paulo, ele antes era um perseguidor da igreja, e após ter um encontro miraculoso, maravilhoso com Jesus, ele passou de perseguidor a pregador do evangelho e consequentemente perseguido por causa do evangelho. Então Paulo experimentou uma transformação divina, uma transformação que só o Senhor pode fazer, assim como nós experimentamos a transformação de Deus na nossa vida. O evangelho chegou ao Paulo e a vida dele foi transformada como a nossa. E ele saiu de um contexto de perseguição para um contexto de, por pregar o evangelho, passou a ser perseguido. Paulo, ele começou o ministério dele já com muito afinco. Se nós lemos Atos do encontro de Jesus com Paulo, como ele conheceu e como tudo se deu, a gente vê que Paulo, ele realmente teve um encontro transformador com Deus. E um dos frutos disso é o próprio Novo Testamento. Nós vimos as contribuições de Paulo para a nossa Bíblia, tanto as epístolas de Paulo, Filipenses, Colossenses, enfim, Romanos, quantas cartas do Novo Testamento que nós hoje lemos e podemos ser edificados por ela, foram escritas por Paulo. Então, Paulo, ele escreveu a carta de Filipenses, é porque é a igreja em Filipos. Então, os cristãos de Filipos, os filipenses, receberam essa carta. Paulo, antes de escrever essa carta, ele já esteve em Filipos. A gente pode ver a primeira estadia de Paulo em Filipos em Atos 16. Paulo, enquanto estava em Filipos pela primeira vez, ele pôde, mesmo que numa breve passagem, experimentar grandes obras de Deus. E o povo em Filipos foi testemunha de grandes obras de Deus. Paulo estava, se nós lemos no capítulo 16 de Atos, a gente vê que, através de uma visão que Paulo teve, Deus revelou a ele que ele deveria ir para Filipos. Então Paulo recebeu uma visão para ir para Filipos, e quando ele foi para Filipos, mesmo que numa visita breve, aconteceram muitas maravilhas. Houveram conversões, houveram milagres. A passagem talvez mais famosa de Paulo em Filipos foi do testemunho que nós lemos em Atos também, sobre quando Paulo foi preso e enquanto ele louvava, houve um terremoto e as prisões caíram. Acredito que a maioria de vocês conheçam. Paulo, ele estava em Filipos, e enquanto ele pregava, houveram conversões, houveram milagres, e ele começou a ser perseguido por evangelho que ele anunciava. E em Filipos ele foi preso, junto com Silas, e enquanto eles estavam presos em Filipos, enquanto louvavam à meia-noite, houve um terremoto e as prisões se abriram, os grilhões que os prendiam se quebraram e eles foram libertos. Então tudo isso aconteceu enquanto Paulo estava em Filipos, e a gente vê depois na Bíblia outras passagens em que Paulo esteve lá. Então, depois dessa primeira passagem, Paulo esteve em Filipos pelo menos mais 2 vezes. Então, ele escrevia essa carta para um povo que ele conhecia bem, e ele tinha um amor por eles. Tanto que no começo aqui ele fala que ele orava todos os dias por eles e por gratidão. Outro motivo que Paulo era grato é porque Filipos ajudava no ministério de Paulo em oração e financeiramente. E a gente consegue ler isso também aqui em Filipenses. Então, Paulo tinha um amor especial em Filipos, ele deixa isso claro e pelas experiências que ele viveu lá. Então, Paulo escreveu essa carta para uma igreja que ele já conhecia. Esse era o povo de Filipos e esse era o relacionamento de Paulo com Filipos. Agora, quando Paulo escreveu essa carta a Filipos, ele não estava lá, obviamente. Paulo estava preso enquanto escrevia essa carta a Filipenses. E os estudos apontam que a maior possibilidade é que Paulo estivesse preso em Roma.
A gente consegue ler a história da prisão de Paulo em Roma também em Atos, no final do livro de Atos. Então, Paulo ele escrevia da prisão para a igreja em Filipos. E o tema da mensagem de hoje é justamente sobre isso, aprendendo com Paulo na prisão, aprendendo com os ensinamentos que Paulo dizia à igreja em Filipos e que é tão aplicável à nossa vida nos dias de hoje. Um ponto importante é que Paulo escrevia essa carta em prisão domiciliar. A gente consegue saber detalhes dessa prisão também lendo lá em Atos, mas no final do livro, Atos 28. Paulo ele estava preso em sua casa, uma casa que ele alugou, sob a vigia de guardas e soldados. A gente lê isso em Atos 28, versículo 30. Então Paulo, embora estivesse preso, ele não estava preso numa prisão. Diferente de lá em Filipos, quando teve o terremoto e tudo isso aconteceu, aqui ele estava escrevendo para Filipos, mas ele estava preso em sua casa em Roma. Então este é o contexto de quando Paulo escreveu e para quem ele escrevia e como ele escreveu. E aqui nesse trecho que nós lemos, nós podemos pegar algumas lições aplicáveis à nossa vida. O que nós podemos aprender com os ensinamentos de Paulo na prisão. O primeiro ensinamento, o primeiro tópico que nós podemos aprender com Paulo, nesse trecho que nós lemos da carta dele aos Filipenses, é sobre nos alegrar no Senhor. Se nós lemos aqui, Filipenses, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz: eu dou graça ao Senhor por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Alegria é um tema constante na carta de Paulo a Filipenses. A gente consegue ver pelo menos em mais 4 ou 5 passagens Paulo falando para se alegrarem. Inclusive tem um versículo que é muito famoso: alegrai-vos, mais uma vez vos digo alegrai-vos. Então a alegria é um tema constante de Paulo na carta aos Filipenses. E ele falava isso com afinco, e ele falava isso com muita certeza, porque ele experimentava disso. Porque enquanto ele escrevia essa carta, ele estava preso. E ele dizia que ele estava feliz, mesmo na situação que ele estava. Então, a primeira lição que podemos aprender com Paulo é alegrarmos no Senhor, mesmo em situações de adversidade. Alegria no Senhor é aquilo que Paulo instigava e falava ao povo de Filipos e que nós podemos aplicar à nossa vida. A alegria, assim como eu disse, é um tema constante de Paulo em Filipenses. A gente consegue ler no capítulo 1, no 3, no 4, e Paulo falar da alegria aqui, ele não diz especificamente que você ficar triste ou chateado é pecado ou errado, mas a alegria que Paulo traz nessa carta aos Filipenses é a alegria de contentamento com o Senhor. Ele fala sobre a gratidão daquilo que já temos. Muitas vezes o nosso coração, ele por ansiar coisas novas ou por temer o futuro, ele não olha para aquilo que nós já temos. Quantas vezes nós, por estarmos preocupados com o futuro, ou por ansiarmos muito algo, esquecemos de olhar para aquilo que nós já temos com contentamento. Contentamento, queridos, eu tenho aprendido a cada dia, que é cerne do ser cristão. Nós precisamos, como cristãos, entender que o contentamento é para nós. Não é errado querermos coisas a mais, não é errado queremos crescer. Pelo contrário, o Senhor, Ele com certeza abençoa os seus filhos, nós somos provas disso, mas principalmente, nós devemos ser contentes, devemos ser alegres com o que o Senhor nos tem dado. Paulo, ele falava para a igreja aqui em Filipos: sejam contentes, porque eles deveriam ser gratos pelas coisas que o Senhor já tinha feito. Quantos milagres o Senhor já tinha operado, quantas coisas o Senhor já tinha feito. E Paulo, ele foi claro: alegrem-se, tenham gratidão, tenham contentamento com o que o Senhor já tem te dado. Porque se nós não temos contentamento no nosso coração, nós podemos muitas vezes ficar frustrados, ou até mesmo podemos ficar com o nosso coração ansioso, com o nosso coração inquieto, mas sem olhar com gratidão para o que o Senhor já nos tem. É importante dizer que o contentamento que Paulo ele estimula os irmãos de Filipos terem, é falado também durante toda a carta de Paulo aos Filipos. Isso nós lemos no versículo 12 do capítulo 4, é um versículo que é muito famoso também, que diz: eu sei ser honrado, sei ser humilhado. Paulo fala sobre todas as situações que ele já passou. Eu sei ser honrado e sei ser humilhado. E aí no fim ele fala: mas eu posso tudo naquele que me fortalece.
Talvez a primeira vez que você tenha ouvido esse versículo, você tenha interpretado como tudo posso naquele que me fortalece, da maneira de eu posso todas as coisas, eu posso conquistar tudo, eu posso transpor qualquer coisa, eu posso realizar tudo naquele que me fortalece. Mas se nós olharmos ao contexto em que esse versículo está escrito, Paulo diz que ele pode tudo naquele que o fortalece, no sentido de suportar. Ele pode suportar qualquer coisa naquele que o fortalece. Ele pode passar por dificuldades, ele pode passar por desonra, por humilhações naquele que fortalece. Ele pode passar por qualquer situação adversa naquele que o fortalece. E se nós lemos este versículo neste contexto, nós entendemos que a aplicação desse versículo na nossa vida é: eu posso ser contente em tudo naquele que nos fortalece. Eu posso suportar tudo naquele que nos fortalece. Nós devemos ter em nosso coração o contentamento é de Deus. Devemos sempre olhar a nossa vida com a ótica da gratidão, daquilo que o Senhor já nos tem dado. Em tempos como os que vivemos hoje, o nosso coração muitas vezes é ansioso, aflito, inseguro, anseia por mais, quer algo novo, e são coisas inerentes à vida humana, são coisas inerentes ao nosso dia a dia. Mas sempre que o nosso coração se encontrar nessa situação, nós devemos parar e olhar e falar: vou me alegrar com o que o Senhor tem feito, vou me alegrar com o que o Senhor já fez na minha vida, eu vou me contentar com o que o Senhor já tem me dado, porque quando nos alegramos no Senhor, nós temos gratidão e também temos esperança. Alegrarmos no Senhor é a primeira lição que podemos aprender com Paulo nessa carta aos Filipos. Ele pôde experimentar de muitas coisas. Ele estava dentro de uma prisão. Então imagine vocês estarem numa prisão domiciliar, com um guarda sempre te vigiando, e você ainda assim estimular outras pessoas a se alegrarem, porque você estava alegre. Você está alegre. Assim foi Paulo, e assim ele estimula o povo a se alegrar, porque ele estava experimentando isso. Ele estava experimentando contentamento, a alegria de Deus. E é esse o convite que ele nos faz, é esse o convite que o Senhor nos faz. Nos alegrar no Senhor. Temos em nosso coração o contentamento e a gratidão de tudo que Ele já nos tem feito. Amém? O segundo ponto que nós podemos aprender com Paulo, nessa carta que ele escreveu da prisão para a igreja de Filipos, é reconhecer que em tudo o Senhor tem um plano. Reconhecer que todas as coisas são o plano de Deus. Se nós lemos aqui, novamente, Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram, ele começa o versículo falando: eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Aqui é Paulo falando, mas quais eram essas coisas que tinham acontecido para ele? Paulo ele não especifica aqui, porque a igreja em Filipos já sabia, mas o contexto da prisão de Paulo foi, ele estava preso por motivos injustos, ele foi preso em Jerusalém por motivos injustos, e depois ele ficou preso 2 anos em Cesareia, e enquanto ele estava preso em Cesareia, ele apelou a César. E quando ele apela a César, ele é transferido de Cesareia a Roma, e enquanto ele está em Roma, ele aguarda a decisão de César, se o veredito que foi tomado. E enquanto ele aguardava, ele estava preso em domicílio em Roma. Então pensem, Paulo estava preso, depois ele foi transferido de prisão, ele aguardava qual seria o veredito, qual seria a sentença, ele passou por tudo isso, mas ele fala: as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Paulo soube reconhecer que as situações mais adversas da vida de um ser humano, como prisão, como humilhação, como perseguição, ele soube reconhecer que aquilo era também um propósito de Deus e que elas serviram para o progresso do Evangelho. Paulo, ele soube reconhecer, ele soube entender que as coisas que tinham acontecido a ele serviram para o progresso do Evangelho, e por isso ele reconhecia que tudo era um plano de Deus. E este ensinamento também precisa estar em nosso coração. Precisamos olhar as situações que passamos com a ótica de Deus, para entender que essas situações são o plano dele. E é muito difícil, quando estamos no meio do furacão, quando estamos no meio da adversidade,
Talvez é muito difícil para você, para nós, entendermos isso, mas a palavra de Deus, ela nos dá exemplo claro, muitos exemplos claros, de quantas vezes as adversidades nada mais foram do que situações orquestradas pelo próprio Deus, para o cumprimento de um plano ainda maior, que naquele momento não era claro, mas que posteriormente foi claro. Nós precisamos ter em nosso coração a certeza, o reconhecimento de que tudo que acontece faz parte de um plano de Deus, mesmo que esse plano seja completamente diferente do nosso, mesmo que esse plano seja tão distante daquilo que era o nosso plano, daquilo que nós planejamos que aconteceria, ou melhor, daquilo que nós achamos que planejamos, porque a palavra do Senhor nos diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quantas vezes fazemos planos, imaginamos tudo, orquestramos tudo de uma maneira, mas o Senhor, Ele muda, e muitas vezes muda com adversidades, o nosso coração teme, nosso coração questiona, mas nós precisamos olhar com as óticas de Deus, com os óculos de Deus, e entender que as situações que passamos, mesmo adversas, são parte de um plano dEle, para algo maior. Aqui no fim, Paulo soube reconhecer que foi um plano de Deus, porque ele reconheceu, tudo que me aconteceu, a prisão injusta, a minha transferência aqui para Roma, enquanto eu aguardo em prisão domiciliar, tudo isso aconteceu, e ele termina falando, para o progresso do Evangelho. Ele soube reconhecer que tudo o que tinha acontecido era um plano de Deus, e ele instiga isso a Filipos, aos cristãos de Filipos, que eles também enxerguem de que as coisas que acontecem são para, no fim, a concretização de um plano de Deus, que muitas vezes nós desconhecemos. Paulo, ele fala aqui sobre como ele entendeu de que tudo isso que aconteceu para ele serviu para o progresso do Evangelho. E ele fala que no final da carta, a gente consegue ver que Paulo fala assim, eu saúdo a vocês, Filipos, eu e os outros irmãos. Então, essa prisão de Paulo gerou frutos. Ou seja, serviu para o progresso do Evangelho. Talvez se Paulo tivesse ido para Roma como ele tinha planejado, não teria alcançado as pessoas que ele alcançou preso. Paulo soube reconhecer que tudo fazia parte do plano de Deus. A nossa vida, ela é orquestrada pelo Senhor. As coisas que nos acontecem são parte do plano de Deus, e nós precisamos entender isso, porque enquanto não entendemos, o nosso coração se desespera, o nosso coração, ele procura respostas, ele questiona, ele procura qualquer justificativa, mas quando entendemos que é um plano de Deus, o nosso coração se aquieta, porque ele sabe que a nossa história está sendo orquestrada para aquele que não erra, para aquele que não mente, para aquele que não muda, para aquele que é capaz de fazer tudo. A Ele tem sido todos os nossos dias, por Ele tem sido todos os nossos dias, e por Ele serão todos os nossos dias. Nosso coração precisa entender isso, que o Senhor soberano é quem tem orquestrado a nossa vida, e que as adversidades, as situações estranhas, também fazem parte do plano. Precisamos reconhecer de que tudo que nos acontece são parte de um plano de Deus, assim como Paulo soube reconhecer isso. As coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. O terceiro ponto que eu queria compartilhar com a igreja, que nós precisamos refletir precisamos ser bênção onde o Senhor nos colocar. Paulo, ele evangelizava os guardas, e no final da carta ele diz, eu juntamente com os filhos de Deus, saudamos a igreja em Filipos. Vamos ler lá? Filipenses, último versículo da carta. Filipenses 4, 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Por que especialmente os da casa de César? Paulo, enquanto estava preso, ele estava em prisão domiciliar. Logo, sempre tinha um guarda, um soldado de César o vigiando. E Paulo, como nós vemos durante toda a Bíblia, certamente evangelizou esses guardas que estavam lá. E como era prisão domiciliar, sempre tinha troca de turno. Então, imaginemos que todos os guardas que passaram para vigiar Paulo foram alcançados pela palavra do Senhor. E certamente muitos se converteram. E Paulo deixa isso claro porque no final da carta ele fala que existem outros irmãos, outros santos
que saúdam a igreja de Filipos, ele fala, especialmente os da casa de César. Quando ele diz a casa de César, ele não diz os parentes de César, mas ele diz sobre aqueles que trabalham para César, logo os soldados. Então, enquanto Paulo estava preso, ele soube ali ser bênção onde ele estava e com as pessoas que ele tinha contato. Ele tinha contato com os soldados, então para os soldados ele pregou, para os soldados ele trouxe a palavra de Deus, e estes soldados se converteram e com certeza serviram para a difusão do evangelho. E Paulo fala que no fim da carta ele deixa claro, eu não estou sozinho, existem outros irmãos aqui, outros santos, especialmente os da casa de César, e eles os cumprimentam. Então Paulo, ele foi onde ele estava uma bênção. Ele entendeu de que era um plano de Deus que ele estivesse ali. Ele entendeu que a alegria era algo que ele precisava ter no coração. O contentamento era algo que ele precisava ter no coração. Ele entendeu que ele estava aí não por acaso, não por uma falha, não por um esquecimento de Deus, mas porque Deus tinha um plano, um propósito específico para ele naquele tempo estar lá. E quando ele entendeu isso, e por entender isso, ele soube ser uma bênção onde ele estava. E isso também é aplicável às nossas vidas. O Senhor nos coloca quantas vezes em situações, lugares que nós não imaginávamos que estivesse. Não imaginávamos que estaríamos em alguns lugares, que passaríamos por algumas situações, que conheceríamos algumas pessoas, mas se o Senhor assim permitiu, nós, nessas situações, nestes locais, precisamos ser bênção, precisamos ser um testemunho vivo da palavra, da glória de Deus, para que a partir disso, outras pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. Paulo, ele pregava para esses irmãos, ele pregava para os soldados que o prendiam, pregava para aqueles que estavam vigiando, que não eram a favor dele, pelo contrário, estavam vigiando como um preso que ele era, mas ele não se importou com isso. Ele entendeu que ali era o lugar para ele estar, ele foi bênção. E isso deve ser um entendimento que também rege a nossa vida. Precisamos entender que estamos onde o Senhor nos plantou, estamos onde o Senhor permitiu que estivéssemos. E por estarmos no local onde o Senhor permitiu que estivéssemos, é aqui que precisamos ser bênção. É aqui que precisamos refletir a glória do Senhor. Quando nós lemos o contexto da prisão de Paulo, a prisão domiciliar de Paulo, lá em Atos fala que, enquanto ele estava preso em Roma, ele pregava com liberdade. Então ele usou essa liberdade que ele tinha para pregar, porque, aliás, afinal de contas, ele estava em casa. Então ele pregava para as pessoas que estavam na casa dele, ele pregava para aqueles que estavam vigiando, ele teve liberdade para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. E Paulo, ele também fala que não somente os irmãos, os guardas que o vigiavam foram alcançados, mas também os irmãos da cidade também foram encorajados pelo testemunho de Paulo. A gente consegue ler isso aqui mesmo, em Filipenses capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Então, os irmãos em Roma ficaram estimulados a pregar com mais afinco a palavra de Deus por causa do testemunho de Paulo, por causa do testemunho da prisão de Paulo e da perseverança dele. Os irmãos que nem tinham contato com ele também foram encorajados. Quando somos bênçãos, quando fazemos aquilo que o Senhor nos designou a fazer, sem questionamentos, sem dúvidas, os nossos irmãos ao nosso redor, por verem a nossa vida, também serão impactados. Muitas vezes eles serão impactados não por algo que falamos diretamente por eles, mas pela nossa postura. Aqui Paulo fala que os irmãos ficaram impactados por saberem que Paulo estava preso, pelo testemunho dele, eles ficaram impactados e começaram a pregar o evangelho com mais afinco. E pense comigo que aqui nessa época em Roma os cristãos já sofriam perseguição. Então os irmãos eles tinham ficado acuados, provavelmente, em função da perseguição religiosa que havia em Roma. E eles estavam com medo, com certeza, pelas situações de perseguição. Mas a ida de Paulo para lá e o testemunho de Paulo, aquilo que ele ousou fazer enquanto estava preso, chegou até esses irmãos em Roma, que estavam livres, mas talvez acuados, e eles foram fortalecidos. A palavra aqui também é sem medo, eles começaram a pregar sem medo. Então, quando somos bênção onde o Senhor nos plantou, além de impactar diretamente aquelas pessoas que nós falamos, também servimos de exemplo para que os nossos irmãos possam ser bênção onde o Senhor plantou. Paulo, ele foi bênção no contexto de prisão.
e serviu como exemplo para irmãos serem bênção em um contexto de perseguição. Imaginem vocês a força, o poder do testemunho de Paulo. É assim que o Senhor tem usado a nós também. Quando nós somos bênção, onde o Senhor nos coloca, nós somos bênção para as pessoas que têm contato diretamente conosco, mas também para os nossos irmãos, que talvez não estão no mesmo círculo, mas por verem nossa vida, o comprometimento, por verem nossa vida a certeza de que Deus está no controle, esses irmãos também são fortalecidos, também são fortificados. É importante, é necessário entendermos que precisamos ser bênção onde estamos, porque quando somos bênção, quando entendemos que o Senhor nos colocou ali e fazemos a vontade dEle, nós, sem perceber ou sem saber, também influenciamos a vida de muitos ao nosso redor. Queridos, a lição que Paulo trouxe à igreja em Filipos, ela não foi somente aquela igreja, ela também é aplicada a nós. Paulo, ao dizer para a igreja em Filipos, alegrai-vos, essa carta chegou a nós, e o Senhor diz a nós, alegrai-vos, sejam contentes. O Senhor nos orienta, nos chama ao contentamento, nos chama à alegria no Senhor, ao contentamento com o que Ele nos tem dado, à gratidão. O Senhor nos chama a nos alegrar nele. O Senhor nos chama a entender que tudo que vivemos é um plano de Deus. Nada foge, nada é um erro, nada é um acaso, pelo contrário, tudo foi orquestrado pelo Senhor, e o Senhor nos chama a entender isso, a olhar as situações da nossa vida, mesmo as adversas, não com a ótica de onde está Deus, mas com a ótica de o que Deus quer me ensinar com isso. O coração humano muitas vezes questiona Deus, o coração humano muitas vezes se acha no direito de questionar ao autor da vida. Quantas vezes nós nos encontramos nessa situação, quantas vezes eu não me encontrei nessa situação, de achar que tinha o direito de questionar o autor da vida, mas a palavra nos ensina que devemos não questionar a Deus, por quê? Não questionar a Deus como isso pode acontecer, mas é entender que estamos vivendo aquilo que o Senhor permitiu que estivéssemos vivendo, estamos vivendo aquilo que o Senhor designou que estivéssemos vivendo. E em momento algum a palavra dele mentiu para nós. Em momento algum a palavra nos assegurou sobre uma vida sem dificuldades, e não existe esse testemunho. Não existe um homem de Deus, não existe uma mulher de Deus que nós podemos conhecer a história na Bíblia que não passou por um momento de adversidade. Não existe. A palavra não mentiu. E quantas vezes nós achamos ter o direito de questionar a Deus? Precisamos reconhecer que se estamos vivendo algo mais difícil, é parte de um plano de Deus, e por reconhecer isso, precisamos também ser bênção, nos alegrando no Senhor, reconhecendo de que estamos vivendo algo porque Ele assim designou. Vamos ser bênção, vamos olhar essa situação e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me nessa prisão, assim como o Senhor usou Paulo aqui. Usa-me nessa família, usa-me neste trabalho, usa-me nessa situação que eu estou vivendo. Muitas vezes o Senhor coloca no nosso caminho até espinhos para nos guiar à vontade dEle. E quando estamos na vontade do Senhor, precisamos ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. A quarentena trouxe todo mundo de volta para casa. A gente quer ser bênção lá fora, a gente quer ser bênção no trabalho, ser bênção nas missões transculturais, ser bênção para o morador de rua, e tudo isso é muito válido. Mas o Senhor também nos chamou para dentro. E precisamos entender: Senhor, o Senhor permitiu que isso tudo acontecesse. Me permita ser bênção aqui na minha casa. Me permita ser bênção onde eu estou hospedado, onde eu estou passando a quarentena. As pessoas que eu tenho contato, mesmo que esse ciclo tenha diminuído muito, me permita ser bênção com esses poucos que eu tenho contato. Paulo foi bênção na vida de poucos que o vigiavam. Imagine nós, com nossa família, com aqueles que moramos junto, que o Senhor nos permita ser bênção, nos ajude a ser bênção onde Ele nos colocou. Precisamos ter essa convicção no coração, essa certeza, esse entendimento de que se o Senhor permitiu que estivéssemos em algum lugar, que possamos entender e precisamos entender isso e ser bênção ali. Paulo, ele escreveu tantas cartas na prisão, Filipenses foi uma delas, e por serem cartas escritas na prisão,
Paulo ele tinha o testemunho, ele tinha realmente a experiência para poder falar sobre a alegria, sobre contentamento e sobre ser bênção. Paulo, quando escreveu a Filipos, ele estava preso, mas ele, preso, serviu como encorajador para aqueles que estavam livres. E também o Senhor pode usar e quer usar a nossa vida, mesmo na adversidade, para ser bênção e ser testemunho para a vida daqueles que talvez nem passam por uma situação como estamos passando. Muitas vezes questionando o Senhor, estou passando por essa situação, por quê? Mande alguém para ser bênção na minha vida. Mas o Senhor, Ele também usa as pessoas que estão passando por adversidade para essa pessoa ser bênção na vida de alguém que às vezes nem está passando por isso. Um exemplo claro disso foi Paulo aqui na prisão. Essa não foi a primeira prisão que Paulo experimentou, e Paulo nas cartas dele tinha sempre um tom muito filosófico, ele sempre falava muito sobre contentamento, sobre alegria, e refletia muito. Aqui em Filipenses mesmo a gente consegue ver muitos pensamentos de Paulo sendo expressados por ele, e ele termina a carta agradecendo ao Senhor. Ele terminou agradecendo, ele contou do testemunho dele e ele termina agradecendo, numa prisão. E essa é a postura que o Senhor espera de nós, essa é a postura que o Senhor espera dos seus filhos, daqueles que o conhecem. Aqueles que conhecem ao Senhor precisam ter a postura de reconhecimento da grandeza, da obra e da bondade dEle. Para finalizar, convido os irmãos a abrirem ainda em Filipenses comigo, capítulo 3. Capítulo 4. Versículo 12. Filipenses 4:12. Sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto em fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso passar, tudo posso suportar naquele que me fortalece. Eu tudo posso esperar naquele que me fortalece. Eu posso suportar os flagelos, posso suportar as perseguições ou as coisas que eu acho que são perseguições. Eu posso suportar naquele que me fortalece. Essa é a oração que eu faço, essa é a oração que eu convido a igreja a fazer. A falar para o Senhor: Senhor, eu posso suportar o que for por Ti, por amor a Ti e porque o Senhor me fortalece. Que o Senhor possa nos ensinar a cada dia a nos alegrar nele, a cada dia a reconhecer que tudo faz parte de um plano dele, e a cada dia a ser bênção onde o Senhor nos plantou. Eu convido primeiramente os irmãos a orarem comigo agora. Você que ao ouvir essa palavra se identificou, você que tem passado por uma situação adversa, por uma situação difícil, todos nós em algum grau estamos passando por isso, muitos com desemprego, muitos com doença, muitos com a dor do luto. Todos nós em algum grau, em algum momento passamos por isso. O mundo está passando por isso. O mundo como conhecemos hoje já não é o mesmo de como o conhecíamos há algum tempo atrás. E você que se encontra nessa situação, eu convido a orar comigo, a orar justamente sobre estes pontos que nós vemos aqui. Senhor Jesus, reconhecemos que o Senhor é o Senhor e Salvador da nossa vida, e por ser o Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa vida não nos pertence mais, antes ela pertence a Ti. Deus, nos ajude a cada dia a nos alegrar no Senhor, nos alegrar no Senhor, nos alegrar no Senhor, sermos contentes no que o Senhor nos tem feito, sermos contentes no que o Senhor nos tem dado, sermos contentes naquilo que o Senhor nos tem oferecido, ó Pai. Nos ajude a cada dia a ter a esperança depositada somente no Senhor, ó Pai. Nos ajude a cada dia a ter a nossa confiança depositada somente no Senhor. E a cada dia ter um coração menos ansioso e mais contente. Menos ganancioso ou nada ganancioso, mas antes um coração completamente contente com o que o Senhor nos dá. Senhor, te pedimos também que o Senhor nos ajude sempre a entender que tudo que vivemos é parte de um propósito. Sim, Deus, as prisões são parte de um propósito do Senhor. Sim, Deus, os desertos são parte de um propósito do Senhor. Se lemos a Bíblia, vemos tantas histórias de homens de Deus que passaram por situações adversas,
mas por entenderem que essas situações eram um propósito do Senhor, eles perseveraram. Nos ajude a entender que as situações da nossa vida são todas um propósito do Senhor, e o Senhor não erra, o Senhor não mente, o Senhor não tem nenhuma falha, não há sombras em ti, e por ser um Deus tão perfeito, os seus planos também são perfeitos. Nos ajude a cada dia a entender que tudo que vivemos é parte do plano do Senhor, ó Pai, mas em tudo o Senhor nos tem guardado e fortalecido. Nos ajude, ó Pai, também a ser bênção onde o Senhor tem nos plantado. Assim como Paulo pôde ser bênção dentro da prisão e pôde servir de testemunho tanto para os irmãos que estavam fora, quanto para as pessoas que tinham contato direto com ele, até os irmãos que estavam longe, como os irmãos em Filipos. Nos ajude, ó Pai, a cada dia ser bênção onde o Senhor nos plantou, ser bênção com as pessoas que nós temos contato. Se temos contato com uma pessoa, que para esta uma pessoa possamos ser seu testemunho. Se temos contato com 10, que para essas 10 o Senhor nos permita ser seu testemunho. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê capacidade intelectual, capacidade, ó Pai, de transmitir a Tua palavra, entendimento, intrepidez, equilíbrio, para que possamos, ó Pai, servir-te e sermos servos um dos outros e sermos assim um reflexo do Senhor, ó Pai. Essa é a nossa oração. Nossa oração é que em tudo que passamos, tenhamos o entendimento que Paulo teve. E compartilha conosco, que em tudo ele pôde naquele que fortalece. Ele pode passar por tudo, ele pode passar por qualquer situação, porque o Senhor assim fortalecia. Que esse entendimento também esteja em nosso coração. O entendimento de que podemos passar por qualquer situação naquele que nos fortalece. Em Ti, ó Pai, somente em Ti. Eu também convido a você que assiste essa palavra e que talvez ainda não tenha entregue sua vida a Jesus. A gente fala, aceitou Jesus, mas na verdade é Ele quem nos aceita. A gente fala, você que não aceitou Jesus, mas nós não temos merecimento de aceitá-lo, é Ele quem nos aceita. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que ainda não teve essa experiência transformadora, essa mesma experiência transformadora que Paulo teve e que justificou tudo isso. Você que ainda não teve essa experiência e que também deseja ter, eu te convido a orar comigo também. Senhor, estou aqui reconhecendo que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Sim, Senhor, reconheço que Tu és o Senhor e Salvador de tudo que sou, ó Pai. Sem Ti não há valor em mim, sem Ti não há propósito na vida. Sem Ti, Senhor, não há motivo, não há razão de existência, mas em Ti toda a nossa vida encontra um propósito, um motivo, a nossa vida encontra a eternidade, ó Pai. Éramos condenados e por nossos méritos não temos acesso a Ti, mas pela Sua obra salvadora na cruz e pelo que o Senhor nos proporciona, nós hoje temos acesso a Ti. E o Senhor aceita aquele que se achega a Ti com o coração quebrantado. Então eu oro contigo, com os meus agora irmãos que se achegam a Ti com o coração quebrantado. Oramos a Ti, para que o Senhor comece a partir de agora a Sua obra transformadora. Sim, Senhor, a Sua obra que já começou naquela cruz e que nos alcançou, ó Pai, e alcançou a vida de todos aqueles que com o coração contrito se achegam a Ti. Eu Te peço pela vida daquela pessoa que hoje ora comigo, que ela possa ser fortalecida em Ti, que ela possa se alegrar no Senhor, que ela possa dispor a vida dela a Ti, ó Pai. Mude o que o Senhor deseja mudar, transforme o que o Senhor deseja transformar, ó Pai. E Te agradecemos, porque há salvação no Teu nome. Em Ti encontramos salvação. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos aceita. Amém? Queridos, essa é a mensagem que o Senhor ministrou à sua igreja nessa tarde. Meu desejo é que seu coração também tenha sido ministrado, assim como o meu foi. E eu tenho certeza que, ao ouvir a palavra de Deus, o nosso coração ele não é o mesmo. Te convido a refletir nessa mensagem durante a semana, ler a carta de Filipenses, talvez ler o final de Atos, contextualizando a prisão de Paulo, mas principalmente refletir, pegar esses pontos e refletir. Senhor, me ajude a me alegrar no Senhor, me ajude a entender que tudo faz parte de um plano do Senhor, e me ajude a ser bênção onde o Senhor me plantou. Que o Senhor possa abençoar a sua semana, que essa semana seja uma semana de bênção, de resposta, uma semana de entrega ao Senhor, que onde o Senhor permitir que você
esteja essa semana, que ali você seja bênção, que ali você tenha entendimento de que foi parte do plano do Senhor e que o Senhor te permitiu que estivesse ali, que ali você seja bênção. Que o Senhor abençoe a sua casa, sua família, que não falte o pão, que não falte a alegria, que o Senhor esteja convosco, que o Senhor esteja com a vossa casa, com a sua família e que essa semana seja uma semana de bênção. Em nome de Jesus, é o que eu peço ao Senhor, é o que eu oro e é o que o Senhor nos assegura na tua palavra. Então, que o Senhor abençoe a sua casa. Tenha uma semana de bênção. Amém. Ele abre mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tem você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tem você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tem você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tem você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tem você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tem você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você.